Olá! Estamos começando mais uma aula prática. Eu vou falar um pouquinho aqui na introdução só para explicar para vocês o conceito dessa aula, explicar direitinho o que a gente está fazendo aqui e o que eu quero dizer com movimentos precisos, tá? E depois a gente já vai para a prática, que o foco dessa aula de hoje é justamente dançar, botar o quadril para mexer, tá? Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou introduzindo a nossa live de hoje. Então, o tema da nossa live é movimentações precisas. O que eu quero dizer com essas movimentações precisas? As movimentações, a precisão, na verdade, é uma qualidade de movimento. Existem nomenclaturas diferentes para esse tipo de movimento, tá? A gente ouve por aí bastante profissionais utilizando nomes de acentuação, movimentos acentuados, marcações, acentos, enfim, uma série de nomenclaturas querendo falar dessa mesma qualidade de movimento, que são aqueles movimentos mais fortes, mais marcados. Então, por isso que eu, Nicole, chamo de movimentos precisos, porque ele tem essa característica da precisão, do ser assertivo, do ter um início e fim muito claros, tá? De serem bem marcados, bem acentuados. Então, o que é um movimento preciso? Um movimento marcado ou um movimento acentuado, como a gente ouve nas nomenclaturas que são comuns. É um movimento limpo, é um movimento que tem início e fim claros, tá? É uma acentuação e é um movimento seco e com intenção, tá? Então, assim, quando eu vou trabalhar esse tipo de movimento, eu preciso fazer contrações e ativações da minha musculatura de maneira intencional. Por isso que é muito importante e muito em breve eu estarei fazendo uma aula aqui ao vivo sobre a anatomia da dança do ventre. É muito importante que a gente entenda as musculaturas que estão envolvidas, que fazem parte da nossa articulação do quadril, principalmente, que é o foco principal da nossa dança, para que a gente consiga entender o que a gente tem que ativar e a gente cria uma consciência corporal mais elaborada, né? A gente cria essa habilidade de ter uma consciência corporal mais recrutá-la mais facilmente para que a gente consiga executar os movimentos com mais propriedade, tá? O que faz um movimento ser preciso? O movimento ser preciso, então, é justamente essa questão da consciência corporal e da intenção de movimento, tá? A contração das musculaturas envolvidas, a contração e a ativação, tá? Porque às vezes a gente não tá propriamente contraindo, mas a gente tá mais com o intuito de ativar, como muitas vezes a questão da musculatura lombar, né? É mais uma questão de ativação. E também a questão do nosso abdômen, que ele precisa sempre estar ativo, até para proteção da nossa coluna, enfim, e para que a gente fique com esses movimentos mais pressivos, mais assertivos, tá? Então, as musculaturas assim envolvidas em grande parte dos nossos movimentos na dança do ventre com o quadril são o abdômen, o glúteo e o quadríceps, tá? Então, o quadríceps são os músculos da parte anterior da nossa coxa. A gente utiliza bastante eles, os que fazem a extensão de coxa, que fazem a flexão de coxa também, a gente acaba utilizando mais eles, tá? E a prática, né? Um movimento preciso, ele requer prática, a gente precisa praticar várias vezes, a gente precisa ver todas essas questões de velocidade, mas principalmente o foco de hoje, da nossa aula de hoje, vai ser aprender a fazer as ativações e as contrações para deixar esses movimentos mais marcados, mais impactantes, tá? O que não é esses movimentos precisos? O que não caracteriza um movimento preciso? Um movimento fluido, por exemplo, tá? Que é uma outra qualidade de movimento, então vamos pensar num movimento fluido. Um movimento sinuoso, né?
Quem palpita aí qual que é um movimento fluido? Um 8 maia, já dei a resposta. Um 8 maia, um movimento de redondo, enfim, esses movimentos que a gente não vê o início e o fim, eles são emendados um no outro, e aí a gente tem essa sinuosidade. Então isso é um movimento fluido e não um movimento preciso, tá? E aí a gente tem também os movimentos tremidos, tá? Que são os movimentos que a gente faz a vibração do nosso quadril, que geralmente são em marcações com dedilhados, com músicas com melodias, dedilhados do Derbach, né? Ou músicas com melodias assim mais aceleradinhas, com notas mais curtas. Por exemplo, um acordeon, tá? Tem essa característica, quando eles aceleram o toque do acordeon, tem a possibilidade de fazer um tremido. Então esse também não é um movimento preciso. É claro que para começar e para parar, às vezes a gente tá fazendo um movimento tremido e aí a gente quer parar para começar a fazer um movimento marcado, a gente vai ter que fazer uma acentuação, a gente vai ter que fazer uma marcação, uma contração muscular para que esse tremido pare e aí a gente dê início às marcações, tá? Hoje nós vamos focar somente nas marcações, mas a gente vai ter aula mais adiante dessas outras qualidades de movimento. Eu anotei tudo aqui para mim não esquecer, né? Porque senão eu dou a volta ao mundo e esqueço as coisas. Então, assim, a gente vai trabalhar, na verdade, 3 tipos de movimento, tá? E aí a gente vai fazer uma mini sequência em cima de um solo de percussão, um solo tabla, um solo de Derbach, que também tem vários nomes. Porque eu escolhi o solo tabla? Eu posso fazer movimento marcado só em solo tabla? Não, você pode fazer movimentos marcados aonde a música pedir movimentos marcados, tá? Não necessariamente precise ser um solo tabla, mas eu escolhi o solo tabla justamente para a gente ver em que momentos, em que toques da percussão a gente consegue fazer, ou seria mais adequado a gente fazer esses movimentos precisos, tá? E em outros momentos do solo, em outros sons do solo tabla, onde a gente tem mais um dedilhado, a gente não costuma utilizar esse tipo de movimento. Então hoje a gente vai ver com muita clareza na nossa parte prática essa diferenciação aonde a gente pode utilizar e como utilizar, tá? Então a gente vai trabalhar basicamente 3 movimentos, que são o encaixe e desencaixe de quadril, tá? Anteversão e retroversão pélvica, um nome mais bonitinho assim, mas não é errado usar encaixe e desencaixe, porque a nossa nomenclatura que a gente utiliza na aula de dança do ventre, em quase todo o território nacional, nos lugares onde eu passei, os profissionais usam essa nomenclatura. A batida lateral, que é aquela voltar o quadril para as laterais, e o quebradinho, ou 8 maia quebrado ou robozinho. Eu já ouvi esses 3 nomes, tá? Mas não sei se eu já não ouvi soldadinho também. Mas logo que vocês visualizarem, né? Esse é o nosso código dos movimentos. Logo que vocês visualizarem, quem já dança já vai entender logo de cara a que movimento eu me refiro. Tá bem? Então, nós já vamos para a nossa parte prática. Com relação à parte teórica que eu falei aqui, alguma dúvida, algum questionamento vocês querem fazer nesse momento, antes que eu inicie a prática? Depois, é claro, eu vou deixar espaço também, se vocês quiserem perguntar. Eu só não vou conseguir ficar olhando a todo momento e fazendo as movimentações, então eu respondo mais no final, se surgir alguma dúvida depois, mas eu respondo, não se preocupem, certo? A gente vai ver agora então os 3 movimentos que nós vamos usar, eu vou passar eles para vocês separadinhos e depois a gente vai ver as sequências em que eu acrescentei eles na música para a gente conseguir trabalhar a precisão desses movimentos, certo? Eu vou tirar meu fone. Agora o som vai ficar um pouquinho mais distante, tá? Mas eu acredito que dê para vocês me entenderem tranquilamente.
Tirar minha cadeirinha. Já tô aqui de lencinho, tá? Então, quem quiser dar uma corridinha lá, pegar o lencinho, já pra botar o quadril pra movimentar. Bolinho de água. Então, os movimentos que a gente vai utilizar, tá? Eu vou explicar o que eu quero de cada movimento, o que eu quero que vocês prestem atenção de cada um desses movimentos, tá? Primeiro, vamos começar com o encaixe e desencaixe de quadril. Então, o que vai acontecer? O encaixe e desencaixe do quadril fluido, ele acontece dessa forma. Encaixei, desencaixei. Encaixe, então estou contraindo um pouquinho meu glúteo, né? E vou desencaixar, empinando o bumbum lá atrás. Então, esse é um movimento de encaixe e desencaixe fluido, tá? Sempre lembrando do isolamento aqui que a gente deve procurar manter da linha aqui das costelas flutuantes para baixo ou para cima. Procura não mexer o mínimo possível e só movimentar a parte de baixo. Então esse é um movimento fluido, tá? Ele não é um movimento preciso. Ele a gente consegue enxergar o encaixe e desencaixe, as duas fases do movimento, mas ele é contínuo, tá? Ele acontece de forma fluida. Agora, quando eu quiser acentuar esse movimento, quando eu quiser colocar a precisão nele, eu vou ativar as minhas musculaturas, eu vou ativar as minhas contrações, vou realizar as minhas contrações. Então, quando eu quiser encaixar o meu quadril, eu vou contrair o meu glúteo apertando bem no bumbum. Então, contrário. Quando eu fizer essa contração rápida e forte com intenção, então lembra das características que eu dei lá no início? Quando eu fizer essa com intenção, automaticamente a gente vai fazer um acento, a gente vai determinar uma precisão. Então, ó, apertei. Chega a mexer as moedinhas, tá? E segurei apertado. Agora eu quero desencaixar, eu vou projetar o meu bumbum pra cima, mas muito cuidado nesse momento, tá? Porque a gente não deve soltar o tônus muscular do nosso abdômen. A gente tem que manter ele ativo para ele segurar a nossa lombar no limite aí, para ela não passar e não acabar machucando essa região. Então, sempre ativa o abdômen. Nicole, como é que ativa o abdômen? Gente, isso é uma coisa que as profs, eu tenho certeza que as profs falam na sala de aula, ao menos eu espero, elas falam sempre, contrai abdômen, contrai abdômen. Não é um abdômen contraído do tipo apertado que a gente chega a ter que contrair o glúteo para ficar, tá? Mas é uma ativação. A gente consegue, quando apertar, a gente consegue sentir que tá firme. Então, primeiro, aperta o abdômen, ó, os dedos vão entrar, né? Bem lá no seu abdômen. Agora, quando eu ativo o meu abdômen, a gente sente que é só a parte da pele, do tecido adiposo que tem ali, que afunda, mas que lá embaixo o meu músculo tá vivo, ele tá ativo, tá? Então é essa ativação que eu quero. O sol tá batendo na minha cara. Dá aula no pôr do sol. Dá pra não ficar escuro demais agora. Então, contraí, encaixei, mantenho ativo e botei pra trás no desencaixe. Tá. Encaixei, desencaixei. Encaixei, desencaixei. Pá, pá. Contrai glúteo, empina o bumbum. Pá. Glúteo, pá. Glúteo, pá. Então, assim, é a intenção, é a força que a gente coloca, a intenção de movimento e a contração das musculaturas que vão fazer esse movimento ser marcado, acentuado e preciso. Então, esse é o encaixe e desencaixe com marcação. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
comigo aí. Batida lateral. A gente pode fazer a batida lateral, eu tô mostrando dos dois jeitos para vocês conseguirem entender. A gente pode fazer a batida lateral das duas formas. A gente pode fazer com os pés na linha do quadril, a gente pode fazer de forma fluida, onde eu só projeto o meu quadril para as laterais, tá? Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Isso é uma batida lateral, que não é batida, né? É um movimento para as laterais de forma fluida. Mas agora eu quero colocar intenção de movimento, porque a gente está trabalhando marcações. Então eu vou contrair e ativar as minhas musculaturas. Eu vou estender os meus joelhos, tá? Vou colocar um pouquinho para baixo, agora só a hora de sair. Rapidinho que ele desce. Então, ó, pés na linha do quadril, vou jogar meu quadril para a direita, estendendo o meu joelho, mas não completamente, tá? Porque se eu estender completamente, a gente perde um pouquinho de movimento e fica... a mecânica do movimento não acontece bem, tá? Então, relaxa os joelhos, não demais, só relaxa e semi-estende e pro outro lado. E aí a gente coloca intenção. É batida lateral, qual é a minha intenção? Movimentar o meu quadril para as laterais. Então eu vou colocar, empregar força e fazer a batida para as laterais. Pá, pá. Agora é um movimento acentuado. Então, quando eu joguei para a lateral, eu vou contrair glúteo e quadríceps. Tá. Pro outro, e automaticamente eu estendo um pouquinho mais o joelho. Tá vendo que o meu joelho está um pouquinho mais estendido do que este? Até porque o meu peso está um pouquinho mais nessa perna, né? Agora eu vou trocar. Tá. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Posso afastar um pouquinho mais a minha perna e fazer da mesma forma. Se eu fosse fazer fluido, seria dessa forma. Agora eu quero colocar uma marcação. Então eu vou fazer a marcação. E vou transferir o meu peso para as laterais. Aqui também a gente deixa o nosso abdômen ativo para o nosso quadril não desencaixar e ficar lá atrás, bundinha de saúva, tá? Ó, aqui. Lembra que não é aqui, né? Porque senão a gente fica estranha para um lado, para o outro. Mas meu abdômen está ativo e está fazendo a parte dele. Ajudando também na questão da intenção do movimento, na contração das musculaturas, tá? E o outro movimento que a gente vai usar na nossa sequência é o quebradinho, robozinho, 8 maia quebrado, enfim. Ele é diferente da batida lateral porque a minha intenção é para baixo e para cima. Quando um lado do meu quadril, que a gente vê os lados aqui pelos nossos isquios, quando um lado do meu quadril, a crista ilíaca, né? Quando um lado do meu quadril desce, o outro automaticamente sobe. E vice-versa, tá? É diferente fazer este movimento e este movimento. Vocês percebem? A gente estava fazendo batida lateral. Minha intenção para as laterais. Agora a gente vai fazer intenção para baixo e para cima. Para baixo e para cima. Baixo para cima. Ah, prof, mas então para fazer esse movimento eu preciso levantar meu calcanhar? Não necessariamente, tá? Não é completamente errado, mas eu acho legal a gente já aprender com o calcanhar no chão, até pra gente trabalhar as musculaturas envolvidas, tá? Então tenta fazer, se você tem o costume de fazer com o calcanhar subindo e descendo, tenta fazer com os pés no chão, tá? É ajuste de joelho, é ativação muscular. Então, flexiona o joelho e aí a gente vai pensar que a nossa crista ilíaca vai ir para baixo, tá? E consequentemente esse joelho vai flexionar um pouquinho mais, tá? Então eu estou trabalhando esse lado e esse vai estender. Quando eu faço o contrário,
troquei. Esse subiu, joelho mais estendido, esse desceu, joelho mais flexionado. Então é sempre pra cima e pra baixo. Diferente de quando eu faço batida lateral. Porque na batida lateral, aonde eu bater, vai ficar mais estendido e não mais flexionado. Entendem? A gente sente claramente, quando a gente está ativando o abdômen, que na batida a gente mantém o quadril aqui no lugar. E quando a gente faz a ativação e faz esse movimento aqui do robozinho, que é o que eu tô passando agora, a gente alonga a nossa musculatura do transverso do abdômen oblíquo, tá? Então, ó, desce, desce, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Também posso fazer de forma fluida, que esse não é um movimento preciso, não é um movimento que a gente quer trabalhar hoje. E aí eu vou colocar as ativações, ó, pá. Contrair glúteo e subir. Flexionei o joelho. Contrair e subir. Tec, tec, tec. Percebem? A gente coloca força e isso é que faz o movimento ficar preciso e forte. Tá? Mas eu tenho uma dança mais leve. Eu gosto de fazer uma dança assim, né? Uma batida lateral mais soltinha. Tudo bem, se isso for consciente, tá? Cada bailarina tem o seu estilo, cada bailarina tem a sua identidade na dança e eu não estou aqui para dizer que isso é certo ou errado. Porém, a gente precisa saber dançar no mínimo as 3 qualidades de movimento. A gente precisa saber dançar de forma fluida, de forma marcada, acentuada e precisa, né? E de forma vibrada, tremida, tá? Então, assim, essas qualidades de movimento, elas acabam aparecendo como um todo na nossa dança. E aí, o que acontece? Se eu faço sempre movimentos fluido, tô dançando um solo tábua, tá? E faço sempre movimento fluido, a nossa dança fica leve demais. E aí o solo tábua, que é uma dança mais terra, é uma dança mais pé no chão, força, a gente fica, né, com aquela leveza que talvez não seria adequada para aquele tipo para aquele estilo, né? Da mesma forma que se a gente dança o tempo todo contraindo e ativando e marcando, a gente fica com uma dança muito forte, muito pesada. Então percebam que é o equilíbrio das coisas, tá? E também quando a gente não sabe a hora certa de usar os movimentos vibrados, também fica meio estranho, né? Porque a gente acaba colocando o movimento vibrado a todo momento sem que a música não tá pedindo. Então é muito bom a gente desenvolver a habilidade dessas 3 qualidades, tá? Vamos pra sequenciazinha agora? Vamos pra sequenciazinha que eu montei pra gente trabalhar na música pra vocês entenderem. Quando, como eu posso utilizar essas marcações. Então, a nossa sequência que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma batida lateral, forte, tá? Para a lateral. E aí a gente vai desencaixar e encaixar. Tá? Então, eu empino meu bumbum e aí eu contraio meu glúteo, pá, para marcar a volta. Daí eu vou fazer pro outro lado, pá, pá, pá. Pro lado, desencaixa, encaixa. Pro lado, desencaixa, encaixa. Pro lado, desencaixa, encaixa. Tá? Então a gente vai fazer essa sequenciazinha conforme a música. Vai repetir 4 vezes. E depois a gente vai repetir por mais 4, tá? Só pra treino. E a gente vai fazer o quebradinho depois disso, tá? Que é o que a gente estava fazendo ali, forçando o quadril para baixo. Então a gente vai fazer para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Contrai glúteo, quadríceps e força na direção de baixo. Só que a gente vai trabalhar um pouquinho de mudança de velocidade. A gente vai fazer 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Justamente para a gente trabalhar essa precisão, tá?
Então é um para um lado, para o outro, 3 rapidinho, tá? Então de novo, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, tá? Também vai repetir 4. E aí, depois a gente vai ter encaixe e desencaixe, que geralmente quando coloca na dança, a gente deixa uma perninha na frente, né? Mas aqui eu quero que vocês deixem o pé bem no chão, para que vocês sintam a contração e ativação dessa musculatura, tá? Então deixa os pés bem no chão, vocês não estão enxergando meus pés. Deixa os pés bem no chão e aí a gente vai fazer encaixe e desencaixe 8 vezes, né? Contando seguido, vai fazer pam, 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 tá? Contraindo, empinando, contraindo, empinando, contraindo. Aí quando tiver a taracatacatá, a gente só vai virar pro ladinho, para mudar de direção. E vai começar encaixando. Tá, 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 tá? Encaixe e desencaixe. Bem marcado, bem forte. Depois é capaz de vocês ficarem até com dor nos músculos de vocês. E aí depois no final a gente deixa uma partezinha pra gente fazer livre, tá? Eu não vou ver vocês, mas eu confio em vocês. Tá bem? Então vamos começar. Vou colocar o pedaço pra vocês irem sentindo a música. Eu aviso quando começa, tá? Peraí que desligou minha caixinha. Fiquei falando tanto que desligou a caixinha. Já vai. Como a gente está trabalhando uma característica de movimentos precisos e marcados, nós não vamos prestar atenção nos dedilhados, tá? Os dedilhados, como eu falei no início da aula, eles remetem a movimentos vibrados, movimentos tremidos, tá? Então nós não vamos usar essa qualidade de movimento hoje, nós vamos prestar atenção só no dum e no tac, tá? Dum, tá, tac, enfim. Então, eu quero que vocês esqueçam os dedilhados, enfim, tá? A gente vai prestar atenção só nesses movimentos. Então, a primeira sequência vai ser: afasta um pouquinho as pernas para além do quadril, da linha do quadril, e aí a gente vai fazer. Vocês podem começar pro lado que vocês preferirem, tá? A gente vai fazer batida, desencaixa, encaixa, batida, desencaixa, encaixa, batida, desencaixa, encaixa. Segura aqui. Pá, tá, tá. Pá, tá, tá. Pá, tá, tá. Tá? Vai repetir 8 vezes no total. E depois a gente vai fazer. Vamos fazer junto essa parte e depois eu incluo a outra, tá? Mais fácil. Eu sei que tem gente que faz depois, né? Mas, enfim.
desencaixa, encaixa. Lado, desencaixa, encaixa. Lado, desencaixa, encaixa. Só que eu quero que vocês façam uma batida, façam o desencaixe, façam. Só depois que fizer e segurou, passa para lateral. Batendo também, não é só transferindo. Sem movimento fluido e tremido hoje, tá? Depois disso, a gente vai fazer o quebradinho, tá? Lembra que é 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Trabalha joelho lá, tá? Vamos juntos. Vamos na parte ali do quebradinho. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Entenderam? Então, contração, abdômen contraído, joelho flexionando onde eu desci, estendendo um pouquinho aonde eu subi, pá, pá, contração de glúteo, ativação, tá? Só que a gente não ativa os dois ao mesmo tempo nesse caso. A gente vai ativar mais o que subiu e relaxar o que desceu e depois trocar, tá? Só que não esquece de ativar aqui para não soltar atrás. É bastante coisa, por isso que eu não quis nem colocar movimento vibrado aqui, tá? Consciência corporal. E aí, por último, a gente vai fazer encaixa, desencaixa, encaixa, desencaixa, encaixa, desencaixa. Só que é bem rapidinho, tá? Tipo pá, 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 pá. Troca. Pá, 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 pá. Tá? 4 vezes. Vamos ver. Nesse som. Vamos juntos. Aperta bem. Tá. Aí a gente completou as 3 sequenciazinhas, tá? As 3 frases ali que a gente vai trabalhar e depois a gente deixa aquela pro finalzinho pra gente dar uma brincadinha, tá? Então vamos fazer juntos agora, tá? Pra que a gente consiga perceber. Lembra? Não tem problema se a parte de cima estiver tremendo um pouco por causa da força que vocês estão fazendo. Depois, com a prática, a gente vai deixando bonitinho. Hoje é aula de exercício, tá? Vamos lá. Lembra? Ó, começa a lateral, desencaixa, encaixa, lateral, encaixa, encaixa. Depois 1, 2, 1, 2, 3. E depois pá, 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 pá. Tá? Foi lá. Da música, que a gente consegue perceber que tem dedilhados que a gente tá simplesmente ignorando eles, tá? Mas porque faz parte do exercício a gente fazer só as marcações.
para vocês entenderem o que eu quero dizer com essa precisão. Se eu fosse fazer isso de forma fluida, só para vocês terem uma ideia, né? Ó, improviso aqui, eu nem tentei fazer isso de forma fluida, mas para vocês entenderem a diferença. A dança leve, ela é bonita, mas tem momentos pra ela. Então aqui, ó, essa música é forte, a gente tá com um ritmo puro, a gente tá com uma marcação pura. Parece que a dança fica sem vida, né? Se a gente faz de forma fluida. Então é isso que eu quero dizer com contrações, ativação, consciência corporal, força, tá? Por isso que eu escolhi o solo tábua, para vocês conseguirem entender bem o que eu quero dizer, a diferença e tudo mais. Chega a dar um nervoso quando tem uma marcação e a pessoa faz tá? Força, contração, ativação. Vamos tentar mais uma vez juntas? Depois eu deixo a parte da brincadinha para vocês ouvirem e daí a gente tenta fazer. Parte da brincadinha. Acho que já deu pra entender, né? Parte da brincadinha. Eu vou deixar pra vocês ouvirem, mas a gente vai... Tem dedilhados na brincadinha, tá? Mas a gente vai ouvir só os tacs e os dums. A gente vai fazer só eles. Ó. Entenderam? Então ele tem trracatá, dum, dum. Aí a gente fez o trracatá é um dedilhadinho, que sugere um tremidinho, ou um redondo, ou alguma coisa assim, né? Mas a gente vai marcar só os dums e os tacs, pra vocês entenderem bem isso, tá? Então vamos de novo, um repeteco da brincadinha. Brincadinha, olha, ninguém fica... Aí. Certo? Agora vamos de tudo com a brincadinha pra fechar. Vamos lá.
Simbora. Nossa, já tô suando aqui. Foi, né? Eu acho que foi. Acredito que tenha ficado bem claro o que eu quis dizer com movimentos precisos e de que formas vocês podem treinar eles, tá? Vai ter momento pra gente trabalhar movimento fluido, vai ter momento pra gente trabalhar movimento tremido também, tá? Mas hoje eu queria que vocês ouvissem só as marcações, tá bem? E que vocês entendam, pra mim, se vocês saírem dessa aula, dessa live, entendendo que pra gente conseguir fazer um movimento marcado, a gente precisa implementar força, intenção, contração e ativação de musculaturas, tá? Isso pra mim já vale ouro, tá? E que vocês entendam que existem momentos de utilizar movimentos mais leves, mais fluidos, e existem momentos de colocar um pouquinho mais de força. E a bailarina que domina essas competências, ela sabe diferenciar esses momentos, esses estilos e aonde colocar. E aí é uma dança assim que a gente assiste e fica, uau, ela tá desenhando com o corpo aquilo que a música tá dizendo, porque agora tá uma dança mais leve, daqui a pouco ela para e marca o que tá pedindo para ser marcado, tá bem? Isso não deixa de ser uma leitura musical. E eu tenho falado muito disso ultimamente por aqui, inclusive tem lives só de leitura musical aqui no meu Instagram e em todos os meus canais, tá? Quero agradecer imensamente quem ficou comigo até o final. Eu sei que as pessoas têm horários alternativos e que muita gente assiste depois e nem por isso eu deixo de valorizar quem assiste depois. Por isso, se você tiver dúvidas, perguntas, mesmo assistindo fora do horário da live, não tem problema nenhum. É só perguntar que sempre que possível eu vou responder. E eu tenho feito conteúdos quase que diariamente para vocês, trazendo a minha experiência de quase 20 anos de dança, 13 anos como professora. E eu tenho trazido um pouco da minha experiência, aquilo que eu sei que eu aprendi, né, e desenvolvi, que foram as competências que me fizeram desenvolver o meu método de ensino, que eu levo para minha sala de aula, para os meus cursos e tudo mais. Então, quem tiver interesse de acompanhar, tá tudo aqui gratuito para vocês, Instagram, YouTube, Facebook, em todas as redes, tá bem? Um super beijo e até a nossa próxima aula, live, encontro, enfim, tá bem? Um beijão!